Oi, medrosos! Hoje eu vou contar pra vocês a parte da história da Annabelle que ninguém sabia. Oi, medrosos! Hoje eu vou contar pra vocês a parte da história da Annabelle que ninguém sabia e nem foi citada nos filmes. E também o porquê que o nome dela é Annabelle. Então se você quiser saber, fica aí que eu vou contar tudinho. Então, como a maioria de vocês sabem, tudo começou quando a mãe de uma enfermeira resolveu presentear ela com essa boneca. Na verdade, foi essa aqui. Ela gostou tanto da boneca que ela passou a dormir com ela todas as noites e também tomava café da manhã na mesa com a boneca. Até que um dia a Annabelle resolveu colocar sua mão em cima da mesa, deixando a menina e a amiga dela que morava com ela desesperadas. Aí elas resolveram chamar uma médium pra ver o que estava acontecendo. E na sessão espiritual, a médium disse que havia o espírito de uma menina preso a ela. O nome da menina era Annabelle e ela tinha sofrido um acidente de carro na frente da casa dela. Só que na verdade não tinha nada de espírito de menina dentro da boneca. Era um demônio se passando por uma criança. Só que elas não sabiam disso e começaram a cuidar da boneca como se fosse uma criança mesmo, dando roupas novas, sapatos, acessórios pro cabelo. Com o tempo tudo foi ficando pior com as meninas e com os namorados. Oi, medrosos! Parte 2 da história da Annabelle que quase ninguém sabia. Como eu havia dizendo, tudo começou a ficar pior, porque as meninas e os namorados delas começaram a presenciar coisas muito estranhas. Escutavam batidas pela casa, sussurro, arranhões. Aí eles pensaram que a boneca estava querendo chamar atenção porque ela queria outra sessão espiritual, e assim fizeram. Então eles pegaram, deixaram a boneca em cima da cama sentada e foram pra sessão. Quando eles voltaram pra casa, a boneca estava em pé, esperando eles. Sim, em pé. Então, assustado, o namorado de uma das meninas decidiu que eles precisavam se livrar da boneca no outro dia porque não aguentava mais. E aí todo mundo foi dormir. E pra dormir, o cara deixou a boneca sentada numa cadeira na frente da cama dele. No início foi tudo bem, mas depois de um tempo dormindo, ele começou a sonhar com ela e ele acordou com marcas no pescoço. Então ele levantou da cama com muita raiva e foi em direção à boneca. Ele segurou ela assim e jogou ela longe pro outro cômodo, gritando pra ela bem assim: "Você não é nada além de uma boneca de pano, você não pode machucar ninguém." Depois daí foi tudo ladeira abaixo. Vou contar na parte 3. Oi, medrosos! Parte 3 e última da história que quase ninguém sabia de Annabelle. Tá, e o rapaz levantou e começou a gritar com a boneca desesperadamente, porque ele tava muito nervoso. Quando ele falou que ela não poderia machucar ninguém, gente, aconteceu uma coisa assim, que só Jesus. A camisa dele começou a encher de sangue, e ele ficou desesperado e arrancou a camisa. E quando ele viu, ele tava com 7 cortes no corpo. Quando fala, não mexe com coisa que você não conhece, não é pra mexer com coisa que você não conhece. Então eles não mexeram com a boneca e depois de uns dias tudo começou a piorar. Objetos começaram a ser arremessados pela casa, do nada. Então aquela foi a gota d'água pra eles ligarem pra um padre, porque aquilo não tava normal. Então o padre percebeu toda a situação e chamou os Warren pra ajudar ele lá, né, porque era muito além do que ele podia fazer. E eles eram especialistas nisso, né. Então lá eles fizeram o exorcismo na boneca e na casa pra tudo ficar em paz e levaram ela pro museu achando que tudo ia ficar bem. Mas eles não tinham ideia do que estava por vir. Ela chegou a tirar a vida de um visitante do museu. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer outro vídeo falando sobre isso. História super assustadora de como a minha tia faleceu. Pra contextualizar, há 5 anos atrás a minha tia ficou grávida. O que foi muito estranho, porque alguns meses antes os médicos disseram que ela nunca poderia ter filhos. E ela e o marido dela tentaram por anos. Bom, até que mais ou menos 2 semanas depois que o bebê tinha nascido, ele faleceu. E eu não sei porquê, mas por algum motivo a minha mãe não me contou. O que é estranho. Mas de qualquer forma, depois disso a minha tia percebeu que as coisas não estavam acontecendo do jeito que ela queria na vida dela. Então ela decidiu se aproximar de Deus. E todos os domingos nós íamos na casa dos meus avós para um jantar em família. E um dia, enquanto estávamos lá, minha tia fez um tumulto falando que Deus não estava dando as respostas que ela pedia. E eu não sei o que ela quis dizer com respostas. Aí meus avós expulsaram ela porque ela estava agindo como uma louca. Na mesma noite, às 3 horas da manhã, nós ouvimos alguém batendo na porta. E pra surpresa de vocês, era a minha tia. Minha mãe chamou ela pra entrar porque se sentiu mal e sentiu que ela era a única que ouvia a minha tia. Ela fez todo mundo se sentar na mesa de jantar e pegou um tabuleiro de Ouija. Like pra parte 2. Parte 2 da história assustadora sobre como a minha tia faleceu. Como eu disse, ela nos fez sentar na mesa da cozinha e pegou um tabuleiro de Ouija. Ela disse: "Eu descobri como eu posso obter algumas respostas. Eu só sinto que preciso de vocês para me rodearem de energias positivas." Minha família é muito religiosa, então nós não mexemos com essas coisas. Mas minha mãe se sentiu mal por ela, então deixou ela usar em nossa casa. Mas ela não queria eu e minhas irmãs por perto, então ela nos mandou para o quarto. Na manhã seguinte, eu acordei e perguntei para minha mãe o que aconteceu com a situação do tabuleiro de Ouija. Minha mãe só disse que foi muito assustador. Porque antes ela pensava que era um monte de besteira, e ela disse que ela e meu pai não tocaram no tabuleiro. Porque, como eu disse, eles eram muito religiosos e não mexiam com essas coisas. Mas aparentemente o tabuleiro disse pra ela não comprar uma casa com os números 2, 1, 5. 2 anos depois, minha tia se casou de novo e ela e seu marido acabaram tendo 2 filhos. Então eles compraram uma casa nova. E não tinha os números nela. Um de seus filhos quebrou acidentalmente a porta de vidro, então eles se mudaram para uma nova casa que tinha esses números. Exatos 2 dias depois, a casa pegou fogo e ninguém sobreviveu.